Olá pessoal, saúdo a todos com a paz de Deus e a graça do Senhor Jesus Cristo. No meu vídeo sobre a Igreja do Novo Testamento, eu fiz uma breve exposição sobre finanças na igreja e fiquei de fazer um outro vídeo para aprofundar o tema. Hoje nós vamos falar sobre dízimos, ofertas e coletas. A palavra dízimo significa décima parte, isto é, dividir uma coisa em 10 e separar ou utilizar uma das 10 partes. Por exemplo, se eu recebo R$1.000 de salário, o dízimo seria 1.000 dividido por 10, que é igual a R$100. Na concordância bíblica da SBB de 2010, existem 22 referências à palavra dízimo, 2 sobre dízima e uma sobre dizimar. As mais importantes para nós são Mateus capítulo 23, versículo 23, Lucas 11, versículo 42 e Lucas 18, versículo 12 e Hebreus capítulo 7, versículos 2, 5 e 9, que são as únicas referências no Novo Testamento sobre o dízimo. Porém, primeiro vamos conferir outros textos. A primeira referência bíblica ao dízimo está escrita no livro de Gênesis, capítulo 14, versículo 20, onde relata que Abrão deu o dízimo para Melquisedeque, rei de Salém e sacerdote do Deus Altíssimo. A tradição de dar o dízimo é originária dos povos cananitas. O dízimo era uma contribuição territorial que devia ser paga ao Senhor ou ao Deus da terra. Isto é, cada região de Canaã possuía um Deus ou Senhor patrono, e os moradores da região deviam pagar o dízimo para o sacerdote da divindade patrona. Daí, o argumento de que o dízimo deve ser pago pelos cristãos, porque o dízimo é anterior à lei mosaica, é falacioso ou equivocado, pois o dízimo é de origem pagã e foi sacralizado por Moisés, conforme está escrito no livro de Levítico, capítulo 27, dos versículos 30 ao 32. O dízimo foi utilizado por Moisés como uma forma de manter o tabernáculo e, depois de sua construção, manter o templo e sustentar o sacerdócio, conforme está escrito no livro de Números, capítulo 18, versículo 21. Uma passagem muito polêmica do Antigo Testamento é o livro de Malaquias, capítulo 3, dos versículos 8 ao 11. Confesso que sinto nojo de quem utiliza este texto para forçar as pessoas a darem o dízimo, fazendo ameaças de maldição e chegando ao absurdo de dizer que quem não é um dizimista fiel não entrará no reino de Deus. Malaquias estava censurando o povo de Judá por seus inúmeros pecados, e dentre eles ele cita a defraudação do dízimo. Como consequências de seus vários pecados, os judeus estavam sofrendo com a praga de gafanhotos e safras ruins. Malaquias concorda com Moisés ao dizer que o dízimo é importante para a manutenção do templo e do sacerdócio, e como tal é um mandamento para os judeus. Se você não é judeu e não contribui com o dízimo, pode ficar em paz, que você não sofrerá nenhuma maldição por isso. Agora, se permanecer em pecados citados por Malaquias, como feitiçaria, adultério, falsidade, calote e desprezo aos necessitados, você pode ficar bem preocupado. No Novo Testamento, a primeira referência ao dízimo está escrita no livro de Mateus, capítulo 23, versículo 23, onde está escrito que o Senhor Jesus censurou os escribas e fariseus por dizimarem o que a lei não ordenava.
mas negligenciavam a misericórdia, o juízo e a fé. Daí, ele recomenda que eles deviam dar o dízimo e também serem misericordiosos, justos e crentes. Esta é a principal passagem para argumentar em favor do dízimo na igreja cristã. Porém, devemos estar atentos ao fato de que o Senhor Jesus se dirige aos escribas e fariseus e não a cristãos gentios, que na época nem existiam. Logo, a recomendação de Jesus Cristo de dar ao dízimo não se aplica a nós, ela é para escribas, para fariseus, para os judeus em geral. No Evangelho segundo São Lucas, capítulo 11, versículo 42, o contexto é o mesmo. Já em Lucas, capítulo 18, versículo 12, o Senhor Jesus propõe uma parábola para ensinar aos que confiavam em si mesmo, achando-se justos e desprezavam os outros que não faziam as mesmas coisas que eles. Então, Cristo mostra que o fariseu se orgulhava por dar o dízimo. Porém, quem foi justificado foi o publicano, por reconhecer os seus erros e pedir ajuda para deixar de praticá-los. Na carta aos Hebreus, capítulo 7, dos versículos 1 ao 12, o autor conclui que o sacerdócio do Senhor Jesus é superior ao levítico e utiliza como argumento que o sacerdócio de Cristo é da ordem de Melquisedeque, a qual Abraão pagou o dízimo. Então ele argumenta que Abraão é patriarca de Levi e, por consequência, é maior que Levi. Se Abraão, que é maior que Levi, pagou o dízimo a Melquisedeque, então Melquisedeque é maior que a ordem de Melquisedeque é maior que a ordem de Levi. Assim, o texto em questão não deve ser utilizado para fundamentar a cobrança do dízimo na igreja, visto que a menção ao dízimo neste texto não possui esta finalidade. Por outro lado, as igrejas precisam de recursos para se manter, visto que para construções, reformas, limpeza, conta de água, conta de energia e, em alguns casos, o aluguel dos locais de reunião, necessitam de dinheiro. Sem falar no sustento do Ministério da Palavra nas denominações que pagam salários. Junto a estas despesas, existe uma ainda mais importante: o auxílio aos irmãos necessitados. Para cobrir tais despesas, as igrejas do Novo Testamento faziam uso de ofertas e coletas. No livro de Atos, capítulo 2, versículo 45, está escrito que as pessoas chegavam a vender propriedades para suprir as necessidades que surgiam. Como já falei, você não precisa vender nada para dar na igreja. Mas aprendemos com este texto que as ofertas são ações voluntárias em resposta ao você saber de uma necessidade, seja ela da instituição ou de algum membro específico. E o valor não importa. O importante é que você faça o que você puder para contribuir. Está escrito no livro de Atos, capítulo 5, versículo 4, que o teu salário e bens são seus, e cabe a você fazer o que bem entender com eles. Você não é obrigado de forma alguma a nada. Agora, algumas despesas são rotineiras, como é o caso da energia e da água, por exemplo. Para facilitar a gestão de tais despesas, seria ótimo que a Irmandade fizesse contribuições sistemáticas, isto é, todo mês. Para isso, na primeira carta aos Coríntios, capítulos 16, versículos 1 e 2, o apóstolo Paulo nos deixou como recomendação realizar coletas. Após você receber seu salário, separe uma quantia de dinheiro e em um dia de culto, contribua. Portanto, o dízimo é um mandamento e desta forma uma obrigação do povo israelita. Contudo, para nós, cristãos gentios, não existe tal dever. Por outro lado, precisamos ser conscientes de que o local onde nos reunimos para adorar a Deus gera despesas e as mesmas devem ser pagas com a contribuição de toda a Irmandade. Muito obrigado pelo seu tempo.
Nos ajude curtindo e compartilhando o vídeo e que Deus te abençoe.